Um pesquisador estudou a relação entre a taxa de criminalidade Y e a taxa de desocupação da população economicamente ativa X. Tá? O que eles estavam querendo investigar? Se existe uma relação entre, né, o desemprego e a criminalidade. Será que no lugar que tem muito mais gente de braços cruzados que não arranja emprego, se transformando em bandido e aumentando a criminalidade? Foi isso que eles quiseram estudar, ok? Em determinada região do país. Continuando a leitura. Esse pesquisador aplicou um modelo de regressão linear simples na forma, e aí ele coloca a fórmula da equação da reta de regressão nesse caso. Y é igual a mais bx mais erro, em que b representa o coeficiente angular, a é o intercepto do modelo. Tá vendo aqui o enunciado? Nesse enunciado, o CESP já vai apresentando a nomenclatura que não havia aparecido em outras questões desse mesmo assunto. Então, na fórmula, no modelo de regressão linear simples, y é igual a bx mais a mais erro. Pode ser que apareça o a antes do bx, tanto faz. O b, aquele coeficiente b que vem junto do x, se chama coeficiente angular. Vai dizer se a reta vai ficar mais inclinada ou menos inclinada. A é o intercepto, tá? É o intercepto, é aquele ponto onde a reta cruza o eixo vertical, o intercepto do modelo. E o ezinho é o erro aleatório. O erro aleatório com média zero, variância sigma ao quadrado. O erro tem uma variância? Sim, o erro tem uma variância, sigma ao quadrado. A tabela a seguir apresenta a análise de variância. Meus amigos, aparece aqui pela primeira vez na nossa lista a ANOVA. A ANOVA é a tabela da análise de variância proporcionada por esse modelo. Como é que essa análise, essa tabelinha da ANOVA, como é que ela é construída? A partir dos dados dos pares de informação x e y. A partir dos dados x e y, ok? E aí você vê, esse é o formato em 3 linhas, né, e 3 colunas. Os valores aparecem em 3 linhas e 3 colunas. Esse é o formato da ANOVA. Fonte de variação, modelo, erro e total. Graus de liberdade, aqui temos os valores. Soma dos quadrados, aqui temos os valores, tá certo? Aí essa questão diz assim: a respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens, sabendo que B é maior do que zero e que o desvio padrão da amostra da variável x, desvio padrão da amostra da variável x é igual a 2, certo? E agora, professor, vamos lá. Olha a questão 51. A questão 51 diz assim: a correlação linear de Pearson entre a variável resposta y e a variável regressora x, aqui está aparecendo mais nomenclatura. Temos aqui mais nomenclatura para a variável x e a variável y. Nós já conhecíamos a variável x como sendo a variável independente, variável explicativa, e agora reconhecemos que ela também se chama variável regressora. Já conhecíamos a variável y como variável dependente, variável explicada, e agora estamos aprendendo mais uma nomenclatura, variável resposta. A questão que é de nós, a correlação linear de Pearson. Meus amigos, regressão linear e correlação estão intimamente ligadas, esses dois assuntos estão intimamente ligados. A regressão linear transforma em um formato de uma reta o relacionamento entre aquelas duas variáveis, tá? E o coeficiente ou índice de correlação linear de Pearson é um cálculo que se faz a partir da tabelinha
dos pares ordenados das variáveis x e y. A partir desse cálculo, o resultado desse cálculo vai dar um valor que oscila entre menos 1 e mais 1, sempre é assim. O coeficiente de correlação nunca é menor que menos 1 e nunca supera o valor igual a 1. Ok? E esse índice vai me dizer se é mais intensa a força que une aquelas duas variáveis. Quanto mais perto de 1, quanto mais perto de menos 1, mais intensa é a correlação entre as duas variáveis. Ele não quer que você explique do que se trata, não. Ele quer que você calcule, ok? Agora vamos lá. Vamos para a parte mais importante dessa aula. Eu vou querer, por gentileza, que aí no seu caderno você copie a tabela que eu coloquei aqui nesta tela, ok? Você pode pausar essa aula aqui nesse momento. Eu quero que você copie. Vamos entender aqui. Fonte de variação, tá? Ele chamou de modelo. Olha lá, ó. Ele chamou de modelo, de erro e de total. Aqui, ó, é o que apareceu na tabela, ó. O nome modelo, você coloca entre parênteses regressão. Ele colocou o nome erro, você coloca entre parênteses resíduo. Aqui ele colocou total e é total mesmo. Graus de liberdade, tá? Ele colocou 1. E vai ser sempre 1 nessa primeira coluna, sempre 1. Aqui ele colocou 899. Significa o que o 899? N menos 2. Quem é o N? Número de pares de informação. N é o número de pares de informação. Então, esse 899 representa N menos 2. Esse 900 que ele colocou lá na tabela vai representar N menos 1. Coloque N menos 1. Então, você já sabe o significado desse valor que aparece aqui, ó. Vai ser N menos 2. Já sabe o valor do significado desse valor que aparece aqui, vai ser N menos 1. Aqui na última coluna, ele coloca soma dos quadrados, tá? Então, vejam. Esse 225 que ele colocou aqui, nós vamos chamar de soma dos quadrados da regressão. Soma dos quadrados da regressão e vamos tratar como essa sigla, SQR. Soma dos quadrados da regressão. Anote essa fórmula. Anote esta fórmula. Podemos precisar dela, ok? B ao quadrado vezes somatório xi menos x barra ao quadrado. Nessa linha aqui do meio, o valor 175 que ele colocou lá, está aqui na linha do erro, tá? Então aqui a soma dos quadrados vai se chamar soma dos quadrados dos erros. Soma dos quadrados dos erros, vamos tratar pelas iniciais SQE. Soma dos quadrados dos erros. Anote aqui a formulazinha, pode ser que precisemos dela. Na última linha aqui é o total, tá? E aqui esse 4 chamou de 400. Aqui é a coluna da soma dos quadrados, vamos chamar de soma dos quadrados total. Tratando por SQT, soma dos quadrados total, anote a fórmula, pode ser que eventualmente precisemos dela, ok? Então, meus amigos, tudo que está aqui nessa tela tem que estar dentro da sua memória, tem que estar dentro da sua lembrança, tá? Da memória de longo prazo. Para isso entrar na memória de longo prazo, você tem que repetir essa tabela várias vezes. Modelo, regressão, erro, resíduo, total. Tá? Graus de liberdade, 1, N menos 2, N menos 1. Soma dos quadrados da regressão. Soma dos quadrados da regressão. Joga a fórmula, decora a fórmula. Soma dos quadrados dos erros. Joga a fórmula, decora a fórmula. Soma dos quadrados total. Joga e decora a fórmula. Ok? Por quê, professor? Vamos lá. A questão agora está pedindo o cálculo do índice. O índice de correlação linear de Pearson. O índice de correlação é dado por R. R é o índice de correlação de Pearson. Como é que eu chego nesse índice de correlação? Existe aqui uma fórmula que nos dá o valor do quadrado, olha aí, ó, o quadrado de R, o quadrado
do índice de correlação de Pearson. É dado por SQR sobre SQT. Quem é o SQR, professor? Soma dos quadrados, né, da regressão. Quem é o SQT? Soma dos quadrados total. Então, olha para cá. SQR, tá aqui, ó. SQR. É esse somatório que apareceu bem aqui. Quanto foi? 225. Joga lá. Né? SQR 225. Quem é o SQT? Está lá embaixo. É a soma dos quadrados total. Olha o SQT aqui. Quanto foi? 400. Foi 400. Então vejam, é muita coisa para decorar, mas se você conhece a tabela, o formato, a estrutura da tabela, a nova, e conhece a relação aqui, ó, para encontrarmos o quadrado do índice de correlação, aí você ganha esse ponto de maneira rápida. Por quê? Porque teremos que o R ao quadrado vai ser igual a SQR 225 sobre SQT 400, isto é R ao quadrado. Eu não quero R ao quadrado, eu quero R. Eu quero o índice de correlação. Então vai ser a raiz quadrada. Raiz quadrada de 225 sobre a raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 225 é 15. E a raiz quadrada de 400 é 20. Ó, 15 sobre 20. Dá para simplificar, né? Divide todo mundo por 5. Aqui ficam 3 e aqui ficam 4. Chegamos a 0,75. 0,75 é o coeficiente de correlação de Pearson. 0,75. E a questão está dizendo que esse índice de correlação linear de Pearson é igual a 0,75. Marquemos certo para o texto da questão 51. Marquemos certo para o texto da questão 51.